Muito bem, no Mestre de hoje, quero fazer algumas considerações. O que seja um Sansão? Bem, Sansão é composto de algumas coisas que eu falar a vocês. Na bênção da tribo de Dan, está escrito assim. Dan é serpente, uma víbora que morde o calcanhar, que derruba o seu cavaleiro e o seu cavalo e sua carruagem para trás. De Dan diz: do Senhor espera a salvação, ou espera a minha salvação. Nisso, um Sansão se caracteriza em cumprir uma profecia que induza ser um salvador, um libertador, uma força heróica para virar a carruagem para trás, ou defender Israel, derrotando seu cavaleiro e o exército opressor, o inimigo, para trás. E derrubar o cavaleiro tem muitos sentidos. Como eu vou derrubar o cavaleiro? Primeiro, ele derrubou o cavaleiro tendo a força de 100 homens, 700.000 homens. E com essa força, ele derrubou o cavaleiro. Se ele tivesse um tempo moderno, o que seria derrubar esse cavaleiro? Podia ser um poder, um escudo, um laser, uma outra dimensão, um enredo para também não ser preso, porque agora existe leis, existe o tempo, existe modernidade, existe crenças, mas o que ele poderia derrubar o cavaleiro, ele também derrubaria, de qualquer maneira. Porque a profecia da tribo de Dan exalta um libertador para virar o cavaleiro para trás e sua carruagem, que é um inimigo, um opressor, uma força de escravatura, que é uma força de escravidão. A Israel liberou o seu libertador numa profecia que um Sansão cumpriu para libertar. E seu caráter é destrutivo, porque ele quer praticar o sexo, mas todo o seu povo, a sua tribo, pensa que ele tem força, que ele não é como qualquer um homem, que ele tem poder, que ele não é como qualquer um, que ele tem que respeitar, tem que entender que eles estão em escravatura, que ele deve os libertar e liderar o seu exército, os libertar para eles vencerem. Nisso, sua missão, ou o que ele deve fazer como libertador, aflige ele em um romance ou num ato sexual, porque ele quer praticar o sexo, porque ele tem uma força juvenil de amar mulheres ou querer ter um sexo, mas seu povo diz: não faça desse modo, valorize ser o nosso libertador. Mas suas paixões por mulher ou pelo sexo ficam de maneira tão maior que ele acaba transando ou fazendo um ato com mulheres das tribos rivais, que é o filisteu, o seu opressor do seu povo. Mas o seu caráter destrutivo é porque ele tem desejo, ele também tem uma força de luxúria, uma força que ama, querendo ter um par romântico, ou um sexo, ou uma mulher. E para ele chegar a ser um Sansão, ou ter essa força, esse poder, que a profecia induza ser desse tempo, ou de outro tempo, daquele tempo, ele é ungido. E ele é ungido toda vez, toda maneira, por se lembrar que é um nazireu, ou que um anjo falou para sua mãe, do seu nascimento, que a profecia também nasce em carne em um novo ser, mas só que nascer carne em um novo ser, ou se fazer de vida, também tem um atributo um pouco menor, que é você também valorizar, se ungir,
e sempre se ungir para poder, enfim, conseguir ter a força ou o poder ou ser um libertador. E óleo de unção é somente um atributo místico daquele tempo que induzia impregnar, cumprir uma profecia ou ter o poder maior. E ele é um sucessor de todo Deus do Antigo Testamento, todo herói do Antigo Testamento, pois um herói, porque um Deus, para aceitar um libertador, deve ser esse próprio libertador para dizer que o reino de escravatura não é para suas criações, não é para o seu povo eleito, porque ele não deixa ninguém passar por isso, sem a sua presença, sem ele próprio, na sua valentia, dizer que é esse libertador. Por isso, um Sansão também é um sucessor de deuses heróis, ou de uma força que ele sirva, mas ele serve o Deus do Antigo Testamento, ou o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Essa é a palavra de vocês.